A noite caía sobre o Nilo como um véu de tinto. O vilarejo de Dendera sussurrava lendas antigas enquanto o vento trazia o aroma de papiro seco e incenso. Guiado por um mapa amarrotado herdado de um avô que sempre evitava olhar o próprio reflexo no espelho, Karim aproximou-se da parede externa da antiga necrópole. Entre as pedras gastas, a silhueta do templo de Hathor ergueu-se uma fachada que parecia guardar as respirações do mundo. Dendera, dizia o velho mapa, era um lugar onde o céu havia sido gravado em pedra. Karim entrou pela pequena passagem deixada por saqueadores há décadas, sabendo que ali dentro as sombras devoravam a luz. Ao acender sua lanterna, o corredor respondeu com um eco metálico, e os hieróglifos nas paredes pareciam se encostar uns aos outros como se cochichassem segredos que a língua humana já havia esquecido. No coração do templo, a grande sala hipóstila se abriu diante dele, um bosque petrificado de colunas com cabeças de vaca. Hathor, senhora da música, do amor e do céu, olhando para baixo, como se observassem quem ousasse perturbar seu repouso. No teto, cenas celestes, estrelas e constelações, deuses em carruagens, signos que lembravam um mapa que o tempo não ousara apagar. Era como se alguém, em algum inverno distante, tivesse decidido suspender o universo no teto. Karim tocou a pedra e a pedra, surpreendentemente, foi fria, não de abandono, mas de silêncio. Enquanto explorava, Karim notou uma passagem estreita que descia em espiral, uma cripta escondida entre os pilares. As escavações modernas falavam em pequenos quartos e depósitos que funcionavam como arquivos templários, mas algo naquele corredor tinha outro desenho, sinais de mãos, quase como pegadas de barro, direcionavam quem soubesse lê-las para a esquerda. Karim seguiu-as, e o corredor o levou a um compartimento menor, de teto baixo, onde uma caixa de pedra jazia esquadrinhada por musgo e tempo. Dentro, havia rolos de papiro com selos amarelados, símbolos que seu avô rabiscara em notícias de jornais. As mesmas linhas que o levaram até ali. Pesquisas arqueológicas indicam a existência de criptas e câmaras laterais no complexo. Muitos desses espaços abrigavam textos e cultos específicos de Hathor. Ao abrir um dos rolos, a escrita parecia saltar em um ritmo que lembrava batidas de tambor. Não eram apenas nomes de reis nem listas de oferendas, havia diagramas, símbolos que mesclavam figuras celestes e objetos que, para olhos modernos, tinham a aparência de ampolas ou lâmpadas. Karim sentiu um frio subir pela espinha. Em algumas gravuras do templo, há formas que, quando vistas sem o viés da erudição, lembram bulbos alongados com um fio ou serpente no interior. Imagens que, ao longo dos séculos, geraram rumores e teorias sobre tecnologia perdida. Essas interpretações sensacionais fizeram manchetes e vídeos virais, mas os estudiosos sérios tendem a explicar os painéis como simbologias religiosas ligadas à criação e à luz divina, não aparelhos elétricos. Ainda assim, o mistério mantinha seu poder e as sombras ao redor de Karim pareciam prestar atenção. Uma brisa súbita soprou pela cripta enquanto ele desenrolava outro fragmento de papiro. Havia uma sequência, nomes de deuses raros, deidades que aparecem apenas naquele templo, 10 entidades cuja presença tinha sentido apenas dentro daquele contexto ritual. Eram deuses menores, mortos deuses, espíritos que a liturgia local lembrava em certas noites do ano. O papiro descrevia cerimônias que, se encenadas corretamente, acordavam a pedra do teto. Uma metáfora, dizia o texto, para tornar o céu visível dentro do templo. Karim releu e releu, tentando encontrar ali uma chave literal ou simbólica. Quando ergueu a vista, a lamparina de sua lanterna refletiu algo na parede, um alto relevo que parecia recordar uma batalha entre a noite e um deus solar. Mas havia também uma cena circular, um mapa celeste. Essa famosa representação circular, o zodíaco de Dendera, foi removida no século XIX e hoje está no Louvre, em Paris. A peça fora objeto de debates acalorados entre viajantes europeus, antiquários e estudiosos quando foi retirada do teto. As contradições do passado, violência, diplomacia, negociações entre colecionadores ecoavam mais alto aqui, onde a pedra parecia guardar queixas. Karim lembrou-se das histórias do avô, que certos dias do ano, quando a lua se alinhava com uma constelação particular do teto, os sacerdotes acendiam lanternas sagradas e entoavam fórmulas que transformavam o ambiente não em eletricidade, mas em revelação. A luz, diziam, não era apenas luminosa, era a linguagem. Enquanto falava em voz baixa uma das frases que o papiro continha, a pedra sob suas mãos vibrou, ou foi apenas sua imaginação? As sombras grudaram mais próximas. Ele ouviu um sussurro que não veio dos lábios, mas do próprio mármore. Não era o vento,
Era a sensação de que alguém, que talvez tivesse vivido ali 100 gerações antes, observava e julgava o visitante. Karim deixou o papiro aberto e, ao fazê-lo, descobriu notas marginais escritas em grego e demótico, anotações de viajantes, esboços de instrumentos, e um pequeno desenho de um homem segurando um objeto alongado que projetava à luz um esboço tão moderno que o fez arregalar os olhos. Seria um truque de um viajante do século XIX tentando explicar o inexplicável, ou uma herança de antigos rituais que usavam óleos, lentes e fumos para criar efeitos de luz controlada. Seja qual for a resposta, ficou claro para Karim. O templo era menos um ossuário de pedras e mais um arquivo vivo de camadas de pensamentos. A tecnologia, a religião, a astronomia e a política haviam se entrelaçado aqui até formar algo que desafia qualquer classificação simples. Ao subir de volta pela estreita escada, o luar encontrou o alto dos pilares. Lá em cima, a noite parecia mais clara do que em qualquer outro lugar. Por um momento, como se respondendo a uma ordem antiga, algumas estrelas do teto pareceram brilhar mais forte, uma ilusão criada pelo contraste do céu real com os pigmentos que ainda guardavam sua cor. Karim pensou nas disputas sobre quem possui o passado, aqueles que removem peças para museus distantes, os que reivindicam repatriação e os que, como seu avô, preferem guardar segredos como um voto. Ele enrolou os papiros com cuidado. Havia fragmentos que o mundo precisava conhecer, e outros que talvez estivessem destinados a permanecer sussurrados entre pedras. Ao atravessar a parede pelo mesmo buraco por onde tivera entrado, sentiu o ar noturno como um abraço. Dendera ficou atrás dele em silêncio. Na margem do Nilo, do outro lado do templo, um pássaro rompeu o céu e a imagem das colunas se alongou como dedos apontado para o norte. Karim carregava algo mais que papiros. Trazia a sensação de que mistério e conhecimento são parceiros inquietos e que alguns templos foram, desde sempre, projetos coletivos para transformar medo em compreensão, superstição em calendário, o corpo do céu em mapa de pedra. Ao chegar à vila, ele pausou e olhou o mapa que o avô lhe dera. Havia agora uma anotação própria, uma linha traçada sobre o papel como se destacasse um segredo que não pertencia apenas a uma família, mas a toda a humanidade. O templo ensina que a luz tem voz. Ouça antes de tentar entendê-la. Karim sorriu, sabendo que o maior segredo de Dendera não era a resposta definitiva a perguntas sensacionais sobre tecnologia perdida, mas a persistente capacidade do lugar de fazer com que qualquer visitante, por alguns instantes, aceitasse a convivência entre a dúvida e o maravilhamento. E nas noites seguintes, quando as luzes da vila apagavam e o teto de Dendera guardava seu céu esculpido, alguém, às vezes uma criança, às vezes um velho, parava para olhar e perguntava baixinho o que as estrelas queriam dizer. O templo, como sempre, permanecia com sua resposta, escrita em pedra, gravada em silêncio, esperando que o mundo aprendesse a ouvir. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de clicar aqui embaixo o seu gostei e compartilhe esse vídeo para os seus amigos. Eu fico por aqui e aguardo você no próximo vídeo.